Olá, meus amigos, aqui é novamente Francisco Aguilar, no Grupo Aguilar, Saara Tecnologia, Indy Brasileira e Jarferro. Hoje é um dia especial, onde eu tenho o prazer de receber um grande amigo aqui, Dr. José Roberto Bonetti, tá? Para mim, o Dr. Bonetti, ele não é um amigo só, ele é um mentor, ele é um professor, ele é um engenheiro, é uma pessoa de extrema capacidade. E para que vocês saibam, ele é responsável, junto com o Grupo Aguilar, do sucesso que é hoje o Solo Cimento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? O Bonetti está com a gente apoiando, dando assessoria, dando ideias, passando a vasta experiência dele como um professor universitário também, tá? Dos seus 30 anos de contato com a gente, que é aqui da Saara, nós temos 45 anos de existência, mas 30 anos foram os melhores 30 anos que nós pudemos contar com o apoio de uma pessoa que, na minha opinião, é o famoso professor Pardal. Professor Pardal porque ele inventa produtos para ter a solução aos problemas voltados à construção civil. Além de vamos falar, engenheiro, né, na área civil, você também mexe na parte química, não é isso, Bonetti? Tá. Então, o Bonetti é uma pessoa, é um engenheiro químico também, tá? E ele tem diversos produtos aditivos que nós vamos poder estar usando aqui para poder fazer correções de solo, para fazer captação, melhoras do concreto, tá? Produtos que hoje, que inclusive alguns deles servem de inspiração para grandes indústrias, tá? Como produtores, não vamos falar em marca, mas produtores de produtos químicos que são aditivos ao concreto, tá? Eu me lembro muito bem, numa experiência nossa, ele me apresentou um produto que ele chamava carinhosamente de ovo, né? Fala um pouquinho o que é um ovo, para o pessoal entender, vai? O ovo, o nome de ovo, é que, na verdade, eu peguei do homo. Homo era um nome que tinha homo, de qualquer jeito que seria era homo, de qualquer jeito que seria ovo. Sim. Que é uma boa ideia. Sim, sim. Nasceu uma boa ideia, por isso que é ovo. Certo, certo. E qual é a principal vantagem do ovo? Vamos falar, eu me lembro da construção civil, da construção das nossas casas, principalmente no litoral, que a gente tinha um problema de maresia, de agressividade. Ele era uma função como fosse, vamos falar, só uma resina protetora, não é isso? O ovo ele tem várias particularidades. Uma delas é ele hidrofuga a água, ele é hidrofugante. Ele impermeabiliza e hidrofuga. E ele dá a massa que é rígida, ele dá flexibilidade. Ok. E isso é fundamental na construção civil. Ele é aplicado como se fosse uma resina acrílica, né, na parede, né? O ovo ele tem a função, vamos supor, de você impermeabilizar uma parede, segundo a vista, você usa o ovo, assim como ele, colocado na massa asfalto, ele dá flexibilidade à massa. A massa de aceitamento, ele dá uma flexibilidade à massa. Ok. Então é assim, ele é um material, além de rígido, flexível, vamos dizer assim, numa palavra mais simples. Porque eu me recordo que nós passávamos um prego na parede e ele não riscava a parede. Não, ele depois que ele seca essa resina, cristaliza, não é isso? ele cria tipo de um filme, tá? Um filme, né? Ele cria um filme impermeável e que resiste a intempéries. Tá, e esse filme, ele também respira um pouco, o ovo, não? Ele impermeabiliza. Ele neutraliza por completo a passagem da água. Então eu diria que se eu fizesse uma caixa d'água com tijolo e eu aplicasse ele internamente e soltasse água, teoricamente ele não vai vazar água para fora. Não vaza. Tá. Então, gente, olha, é uma coisa muito bonita de ver e o mais legal é o seguinte. O Dr. José Roberto Bonetti, além de tudo isso, ele também tem uma indústria dele, que ele produz produtos que você poderá comprar e que irá melhorar em muito a sua construção, melhorar em muito a qualidade da sua habitação. E isso é bacana porque daqui a 1 século, 2 séculos, aquela obra continua viva, mas com qualidade. Não é simplesmente uma loucura qualquer, não é isso? Muitas vezes as pessoas me procuram hoje e eu faço uma análise de solo, verificando se o solo é o solo ideal ou não para ele poder trabalhar, tá? Um dos fatores mais importantes que eu noto é a questão do pH, tá? O que é pH, como funciona o pH,
como corrige o pH, se é que tem correção, o senhor como um engenheiro e engenheiro químico, o senhor vai poder nos dizer isso daí, tá? Podia passar para os nossos amigos mais ou menos como é que trabalha nisso daí? O cimento, posso falar um pouquinho do que é o Sim, cimento? sim. Que é importante. Até legal, isso é muito bom, gente, porque o cimento é o principal produto que vai no solo. O cimento ou até no bloco de concreto é no paver. Então, falar um pouco do cimento é uma boa ideia. Vamos falar um pouco do que é a origem, o que é cimento. O cimento, a origem dele se deu na Itália, que tinha um vulcão chamado Vesúvio, e o Vesúvio, na erupção dele, veio a larva. A larva, o que é? É uma argila, uma temperatura altíssima. Já acima de 1000 graus, né? É, ela veio e ele escolhia pela montanha, que era uma montanha de mármore. Ok. O mármore, só falando quimicamente, não falar, é carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio estava lá e a argila descia sobre isso e formava umas pedras pretas. Umas pedras pretas. Que Então, os romanos moíram essa pedra preta, punha água, ela endurecia. Ok. Então, Essa é a origem do cimento. Tá. Então vamos falar, a lava vulcânica descia, entrava em contato com a rocha que a gente conhece como mármore, não é isso? Isso. Aquilo no arrolamento, na temperatura, havia uma fusão dos dois corpos, Isso. que girava uma bolinha que hoje nós conhecemos como clinker, né? Isso. Tá? Isso. E o clinker, uma vez moído, na verdade, em contato com a água, virava o nosso cimento. Isso. Então aí está a invenção do cimento. Foi A princípio, o Isso. cimento número 1, né? Isso, é. Número 1. Hoje, a fábrica de cimento, o que eles põem? Eles põem carbonato de cálcio moído, que é o mármore moído, Sim. com argila, um forno 3000 graus, rotativo, que forma os clinker. Ok, então vamos falar assim, artificialmente nós produzimos o que a natureza nos proporciona. Perfeito. Com. Exato, isso que é o Isso cimento. aí. E aí hoje, na verdade, quando você fala em cimento, a gente sabe que tem CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, né? Certo. Você tem como dar só uma pinceladinha, gente, para todo mundo saber como é que é essa história do cimento, o que é um CP1, o que é um CP2, para a Certo. pessoa ter uma noção do que é isso, de uma linguagem assim, bem simplificada para o nosso público poder entender melhor, tá? O CP1, no Brasil, praticamente não existe mais. Era o primeiro cimento que veio para o Brasil, era o CP1, que era fabricado. Ok, era o puro, né? Aí começaram a fazer o cimento CP2, que ele já punha, era colocado um pouco de gesso e escória do alto forno. Ok, já começou a empobrecer. Aí, por questão ecológica, eles tinham que dar um jeito de acabar com essa escória, começaram a usar mais escória e veio o CP3. Tá, eu diria que no meu ponto de ver como leigo, né, já começou a perder um pouco de qualidade. Sim. O CP1 era muito melhor que o CP2, como o CP2 é melhor que o CP3. Embora o CP3, é bom que fica, depois de 30 dias ele adquire a resistência do CP1 e do CP2. Tá, ele na verdade ele é mais retardado para a pedra, é só isso. Então fica difícil de formar uma laje, fazer uma peça concreta, que demora muito. Ok. Tá? Aí tem o CP4. Tá, Que o CP4 é um cimento pozolâmico, entendeu? tá. Ele usa muito lá no sul, aqui não é muito bom usar o pozolâmico. Por ser um pozolâmico, hoje ele é pouco usado no Brasil inteiro, praticamente ele está extinto quase Mas no no Brasil, sul né? lá que se usa mais o pozolâmico. Mais no sul do país, tá? E o CP5, também chamado de ARI, alta resistência inicial, Sim, ele é quase aquele cimento inicial, que é o CP1. CP1. Vamos dizer que hoje nós temos aí no mercado um CP5, que ele volta a ter todas aquelas características inicial do famoso CP1, não é isso? CP1, exatamente. Então ele tem uma alta resistência inicial, ou seja, ele tem resistência e acelera também a pega, não é isso? Certo. Agora nós temos cimento, só para vocês, antigamente, tem um cimento que chama CP25, que nem existe mais. Tá. Hoje nós temos CP32, Sei que é muito conhecido, né? é o CP40, que significa CP32 ou CP40. CP32 é que ele vai dar 320 quilos por centímetro quadrado a 28 dias. Ok? E o CP40 ele vai dar 400 quilos por centímetro quadrado em 28 dias. Por isso é até legal, é fácil de entender, gente, o que é a resistência dele pela classificação dele, né? Certo. 320 quilos e 400 quilos no mesmo prazo, tá? Então Exato. um é mais forte que o outro. Exatamente. Deu para entender, gente? Mas isso, e aí, o que mais que nós podemos acrescentar em cima disso daí? Bem, o cimento, o que é o cimento basicamente? É um sal.
Ok. Na natureza nós temos praticamente alguns materiais. Nós temos materiais ácidos, materiais básicos e sal. Para dar um exemplo, ácido é tudo que tem o pH abaixo de 7. Ok, tá. O que é pH? Ponto de hidrogênio. O ponto de hidrogênio dele, que é conhecido como pH, pH é ponto de sempre hidrogênio. inferior a 7. A 7 é ácido. O que é acima de 7, nós chamamos de base. Cal, soda cáustica, potássio cáustica, tá? Ok. Todo material ácido tem o hidrogênio mais. Ok. E todo material básico tem OH-. Ok. Esse OH- se reage com H, forma água. H2O. Sim, tá. Isso é interessante. Então toda a base quer reagir. Todo ácido quer reagir. O sal é inerte. E na natureza tudo tem o equilíbrio. E quando você pega o cimento, ele é um sal. Ele já se equilibrou. Então, qual a função do cimento? Ele endurece, que é um sal fluorescente, que quando agrega água, ele endurece. Então, o cimento, ele é cimentado, ele não reage com nada. Ele não reage com a pedra, com a areia, com nada. Ele endurece. Sim, ele tem a petrificação dele, né? Isso. Agora, para acontecer essa petrificação, que é importantíssima, o pH tem que estar em torno de 7,5. pH dos agregados que vão junto com o cimento. Isso. Seria a pedra, a areia, essas coisas. Isso, tem que estar em torno de 7,5. Ótimo. É isso que é importante do cimento. E o cimento também, ele não reage se a temperatura estiver abaixo de 5 graus. Isso é importantíssimo. Isso é um dado interessantíssimo que a maioria do brasileiro não conhece. Isso Em regiões que a temperatura é baixa, vamos falar aqui no estado de São Paulo, Campos do Jordão ali, que está ali uma temperatura que muitas vezes se transforma em negativa. Nesse dia, se você fizer um concreto, você vai ter problema de resistência. Não vai dar resistência. Não vai dar, vai ser um concreto podre. E aí você fala, o cimento não presta, a pedra não presta. Não, é a temperatura que não é ideal. Eu vejo que a gente tem aí alguns fatores em comum de conhecimento, nos Estados Unidos, lugares que tem temperatura baixa, como no Canadá. A cura do cimento ela é feita com uma temperatura até negativa, mas muitas vezes tem um sistema de estufa. É um abafamento com aquecimento para que você quebre a cadeia dessa baixa temperatura. Exato. É isso? Sim, senão não reage. Então, em lugares frios, você pode sim usar o cimento, desde que o ambiente seja elevado a temperatura, acima de 5, né? Exato. Ótimo. Agora, outra coisa no solo cimento que é muito importante, o solo, eu diria 99% do solo, é composto por 3 elementos. Ok. Óxido de alumínio, óxido de ferro e óxido de sílica. Na decomposição das rochas dá esses 3 solos. Então, esses 3 elementos é a composição básica do solo que solo. nós temos no planeta Terra, né? Isso. O alumínio é argila branca. A terra, quando é mais vermelha, ela é rica em ferro. Ok. E quando é arenosa, ela é rica em sílica. Por sua vez, todo solo rico em alumínio e rico em ferro, ele é ácido. E toda sílica, que é rica em areia, ela é básica. Por isso que o concreto é interessante que você mistura areia com agregados, no solo cimento, areia com argilas, você consegue estabilizar o pH. Isso é uma coisa que a gente chama de correção de solo, né? Você pega, existem solos, que a gente conhece como classificação A4, que é um solo arenoso fino. Sim, sim. Esse Muito solo, típico do estado de São Paulo, naquela região de Campinas, Hortolândia. dali para É cima, uma veia, geologicamente falando, né? Muito boa. é de uma decomposição do Inclusive, areia. sabia você que quase todo o estado de Tocantins tem um solo A4 excelente para o solo cimento, que é uma porcaria para plantação, que não é bom, né? Em compensação, nós vamos lá para o sul do país, aquele solo roxo, né? Que não é o ideal, porque justamente falta areia, né? Posso falar até uma brincadeira? Quando fala solo roxo, é que os italianos, quando vieram ao Brasil, chamavam terra rossa, quer dizer, terra vermelha. Rossa. É que né, rossa em italiano é vermelho. Legal. Por isso que a turma fala terra roxa, mas a terra roxa é ótima para a agricultura, que ela é orgânica, Sim, tem gordura e tal. E o solo arenoso, ele é excelente para reagir com o cimento. Só que ele não dá liga. Sim, ele não tem liga, mas ele tem o pH perfeito para resistência, né? Quando você pega o solo, esse solo,
que tem areia e tem argila, basicamente o pH fica em torno de 7,5, onde o cimento reage. Entendeu, gente? Olha, argila mais areia, correção pH, automaticamente reverte numa resistência. Não é só a natureza, o homem também pode provocar essa reação, não é isso? Isso. Por exemplo, quando eu fui fazer uma obra, fiz lá 2.000 casas em Roraima, lá só tinha areia, lá não tem pedra. Sim. E os blocos tinham que ser feitos com areia e cimento. Sim. E gastava-se uma fortuna em cimento, porque a areia tem um pH muito alto e esculhambava o cimento. Então lá, ninguém sabia o que fazer. Aí eu falei para o sujeito, vai no supermercado e traz uma garrafa de vinagre. Opa, vinagre para temperar a salada, hein? O vinagre é um ácido. Por quê? Então, se colocou um pouquinho, até foi feito empiricamente. Colocou um pouquinho de vinagre, fez os blocos, pôs mais um pouquinho, até chegar na quantidade mais ou menos certa, e punha naquela areia, junto com a água, com o cimento, e eles gastavam, por exemplo, 8, 9, 10 sacos por metro cúbico para fazer o tijolo, começaram a gastar 5. Olha, gente, olha o pulo do gato. Um vinagre que é usado para temperar, fazendo uma revolução, uma evolução e um excelente resultado até na ordem financeira. Olha, como o Dr. José Roberto Boleto acabou de falar, gastava-se 10 sacos de cimento, agora que ele fez essa correção da acidez, usando o vinagre, passou a reduzir a metade do consumo, obtendo a mesma resistência, não é isso? A resistência, porque o cimento só reage quando o pH está acertado. Então, se acertava o pH, que a areia tem um pH alto, você põe um pouquinho de vinagre, corrigia e acabou. Puxa vida, gente, olha, isso é muito bacana, você está ouvindo na palavra de um mestre, de uma pessoa que eu tenho um grande respeito, é uma autoridade no meu ponto de ver em cima dessa parte de cimento, concreto, solo, engenharia, química. Você está falando de um cara que é um professor universitário, você está falando de uma pessoa que, no meu conceito, é uma das pessoas mais experientes dentro da construção civil, também é construtor, constrói para vender, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, por que não ele, né? Ele não podia estar fora dessa jogada. Mas olha que bacana, como é que vai quebrando alguns tabus de palavras que as pessoas falam, que é tão simples, basta pegar qualquer barro, qualquer terra e faz tijolo. Não é bem assim. Você pode até fazer, mas a pergunta é, você sabe fazer a correção? Você sabe o que compõe essa mistura para dar um excelente resultado? É aí, gente, que começa uma coisa muito importante, que tem que valorizar quem sabe, tá? É para que a gente obtenha um produto final com resultado há séculos, há décadas, há milênios. Não adianta você fazer um tijolo solo cimento, que depois ele começa a se descamar, ele começa a se dissolver totalmente, não que no sistema construtivo isso oferte algum perigo de resistência à obra, mas que esteticamente olhando fica feio. Então, por que gastar o dobro do cimento se você não souber acertar o solo? Então, eu acho que as suas palavras estão de bom tamanho aqui para nós. Eu até gostaria que você continuasse falando, porque está muito bacana isso aí. Por outro lado, também pode ocorrer do solo não ser ácido, ser base, do solo não ser básico, ser ácido. Sim, sim. Que é o comum. Todas as argilas, então todo mundo fala, solo cimento não pode ser feito em argila. Sim. Por quê? Toda argila, como tem os H+, quando pega água, cargas iguais se repetem. Então, sim, expansiva, né? ele expande. E essa expansão se dá em até 3 dias. E o cimento, quando você põe ele para reagir com o solo, depois de 6 horas ele começa a reagir. Começa a endurecer, formar os cristais. Ele está formando os cristais. E está expandindo, então vai quebrando todos os cristais. Aí você faz só o cimento e fica sem resistência. Por isso que falam que a argila não serve para fazer só o cimento. Você tem que tirar a expansão. Então tem produtos químicos que você tira a expansão. Pode ser até mecânica. Você pode pegar uma argila e misturar, por exemplo, com podrisco, vai? Que chama podrisco. O pedrisco da pedra, que a gente tem o resultado da pedra, que a gente usa muito Que a para pedra é fabricar ácida. o bloco de concreto. Isso. E ele tem uma vantagem, né? Porque também na britagem tem a parte de atrito dele, né? Que ele também ajuda nisso aí, não é isso? Exato. Porque aí você está corrigindo isso mecanicamente. Você não está pondo nenhum aditivo químico, você está mecanicamente. Você corrige a argila para ela não ter expansão. Então, gente, em resumo da história, a coisa é mais ou menos assim. Nós teríamos a argila misturado com o pó de pedra, que é o podrisco que ele chama, tá?
E em partes, muitas vezes, proporções a ser estudado, mas com uma noção meio a meio, 50% Mais de ou cada menos, um, é. tá? Muitas vezes ela pode oscilar com um pouco mais de pó de pedra ou um pouco menos, mas isso aí é óbvio que para quem é experiente ele vai fazer ensaios, ou até um departamento como o seu, que ele pode variar o tipo da argila e te dar um traço perfeito, não é isso? Além disso, que eu acho muito importante, é que tua máquina trabalhe normal. Dependendo da argila, ela começa a paçocar, grudar. Sim, trava, suja, vira uma meleca total ali. Então, às vezes, o pó de pedra, essas coisas, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é que mecanicamente funciona. Desmolda, é um desmoldante, né? Vim, vai lá e faz. Depois aí corrige o pH, para não se gastar cimento e ter a melhor produtividade. Então vamos só para o pessoal entender um pouquinho mais da história do pH. Nós vamos pegar ali a argila, vamos pegar o podrisco, que é o pedrisco, pó de pedra misturado, na verdade o pó que é mais fino para ficar mais bonito esteticamente falando, mas nós podemos ter aí um problema do pH. Nesse caso, como que eu aceitaria a equalização, esse equilíbrio do pH? Eu faria o quê? O pH você tem duas maneiras de corrigir. Se o pH estiver muito básico, falei até a história do vinagre, você põe um pouco de vinagre. Okay. Se ele for muito ácido, você pode. Eu não vou aconselhar uma coisa, que o mais fácil seria só da calça, mas vai queimar a pessoa, aquele que é ruim. Então põe um pouquinho de cal. De cal comum de construção, esse cal hidratado. Você põe um pouquinho de cal, que aí você tira. Se vocês pegarem, por exemplo, um saco de plástico e pôr uma argila lá dentro, molhada, você aperta aquela argila, escorre. Se você pôr um pouquinho de cal e misturar, não sai mais. Acaba a plasticidade na hora. Porque você eliminou a plasticidade. Ok. Então a mistura do cal na argila evita a extrusão, vamos dizer, ela estabiliza, né? Não deixa mais extrusar. Ok. Deu para entender, gente? Óbvio, por isso que existe também um ditado que dizem que quando se coloca o cal, os antigos lá no passado deixavam curtir por 24 horas, não é verdade? Que eles usavam cal virgem. O virgem, né? Cal virgem. Isso. Tá? E hoje nós estamos usando o cal hidratado. Hidratado. Porque o virgem queima, né? A pessoa não pode mexer. o virgem, você entendeu qual a diferença? A questão do virgem realmente ele queima. Então ele tem o poder até de destruir tudo que vier pela frente na hora, né? Então o cal virgem É problemático, ele bate até o cimento na hora, né? Só para explicar, para vocês entenderem o que é o cal. O cal é mármore. É o mesmo mármore do vulcão lá que... O cal é mármore. Quando você põe fogo no mármore, bastante calor, o gás carbônico vai embora, o CO2, e vira óxido de cálcio, CaO, que é chamado cal virgem. Ok. Quando você põe água no cal virgem, ele vira CaOH2, quer dizer, hidróxido de cálcio. Esse é o cal. O que se usa em construção é o cal hidratado. Entendeu? O cal virgem, antigamente, a turma jogava água e deixava ele ficar hidratando, aí dá para pegar na mão. Porque o cal virgem, se você pegar na mão, ele queima. Aliás, o cal, ainda vamos usá-lo, porque se você pegar um cal virgem e daqui 100 anos pegar e jogar água, ele armazena toda a energia. É impressionante. Ele? Quando você queimou ele, toda a energia fica armazenada no cal. Daqui 100 anos ele tem a mesma energia. Isso é muito bom. Isso, na verdade, gente, quer dizer o seguinte, que um bom tijolo solo cimento, ele sempre tem na sua composição o cal, ele tem um corpo reagente muito mais tempo, não é verdade? Sim. Então, gente, existe uma coisa que é interessante, eu só gostaria de quebrar um mito em cima da coisa, que você já participou em testes no passado, que eu já acompanhei isso. Existe o pessoal, quando tem o engarrafamento do oxigênio, que a White Martins, a AGA, Oxigênio do Brasil, eles tiram de uma pedra chamada carbureto, né? Eles extraem o gás e sobra aquela gosma, que é o chamado resíduo de carbureto. Esse resíduo, na verdade, era muito jogado fora, e eu vi que no passado muita gente pegava a borra do carbureto, que era o lixo, e usava ele substituindo o cal. Qual é a semelhança disso, ou se não tem semelhança, qual é a diferença da reação? O resíduo, quando se pega o carbureto, o carbureto, na verdade, ele vem, é jogado água nele. É que nem aquelas lanternas para joga água, aí isso. Quando sai aquilo, o gás que sai é acetileno, que eles fabricam tubo de PVC. Por isso que se usa o carbureto, para fabricar acetileno. Acetileno. Para fabricar o PVC. O resíduo disso é cal puro. Aquilo que você fala que era... É o famoso cal original, verdadeiro. Não, ele é puro, é CaOH2. Olha.
É o cal puro, é o melhor cal que existe, que não tem carga. O que era lixo não é mais lixo. Porque o cal que você compra tem carga, tem um monte de coisa que os caras põem no meio, cal limpo, para dar mais coisa. O cal puro, você só consegue comprar um cal mais ou menos puro quando você compra cal de pintura. Eu me lembro que há muitos anos atrás, visitando uma das obras que você dava assessoria, era uma grande construtora, eles tinham feito um grande tanque, tipo mais ou menos uns 30 mil litros no chão, um buraco com uma retroescavadeira, e aí vinham os caminhões dessas empresas que faziam gás, que tinha aquilo com um lixo jogando fora, e aquilo era jogado lá dentro como se fosse aqueles caminhões de fossa séptica que despejava em forma de pasta, não é isso? É. E depois eu me lembro que aquilo ficava ali por evaporação, perdendo umidade por um bom tempo, e aí o cidadão entrava com uma enxada e ele vinha tirando capas desse cal perfeito, isso, né? Eu cheguei a ver umas obras suas usando esse tipo de material, não é isso? Usei muito, eu consegui na Solvay do Brasil, que se chama Eletroclore Solvay do Brasil, e eles doaram esse cal. Sim, normalmente era doado porque na verdade até era um lixo, né? E eu pus para 200 prefeituras, eu consegui esse cal de graça para eles fazerem tudo que foi pavimento das ruas deles. Fala um pouco de rua, pavimento, nós estamos falando de cimento, a coisa está indo fluindo pra caramba, está ficando muito bonito. Hoje a gente sabe que o Brasil, o mundo inteiro sofre muito com relação à questão do asfalto, da base, da subbase, porque não adianta pôr asfalto em cima de barro que isso não vai funcionar. E eu sei que você foi um funcionário do DR em cima da Secretaria de Transporte, não é isso? Você foi um homem que construiu alguns centenas, se não foi milhares de quilômetros de asfalto, e você é mestre no assunto também, né? Certo. Me fala um pouquinho com relação ao tratamento da base, da subbase, que seria um solo cal e não um solo cimento. O que você me disse sobre isso? E depois também nós tivemos fazer, acho que uns 25 anos atrás, eu participei contigo num trabalho de uma cidade chamada Pereiras. E nessa cidade nós tínhamos feito ali a base de uma rua, que nós falávamos de solo cimento, você usava um líquido seu que você produzia, que era um aditivo misturado junto, e até nós usávamos, que era muito bonito, gente, olha a criatividade do homem onde chega, tá? Ele passava um trator agrícola com uma grade que fazia a movimentação do solo, tá? Revolvimento, a mistura, e depois nós não tínhamos um rolo compressor para poder compactar, e eu me lembro que ele teve na Unicamp, ele conseguiu um caminhão com os pneus de avião gigante, largo na traseira, né? E eles carregaram esse caminhão com pedra, esse caminhão desfilava para cima e para baixo e foi compactando isso daí, né? Fala um pouquinho como é que é essa história, para o pessoal entender como é que funciona isso. É o seguinte, o Brasil, nós podemos olhar isso com casa, vocês vão entender melhor. Toda a tecnologia de construção de casas no Brasil vieram dos europeus. Vieram dos europeus. Então você pega o bairro da Moca, bairro do Brás, são todas casas na rua. As casas, tem a calçada e começa a casa. Sim. Não tinha quintal, não tinha nada. E o sistema americano era quintais, frentes, não sei o que lá. E aí nós tivemos um bombardeamento que todo o interior de São Paulo foi construído no processo que os portugueses trouxeram, que são europeus. Quando começou a ter bairros mais bonitos, lá, Pacita, essas coisas, aí começaram a fazer recuos e tal. E ficou no meio termo. Qual que era melhor? Hoje, eu conheci alguns conjuntos habitacionais, na própria Itália, ou nós vamos no Paris, na Moca, e todas as casas são construídas na calçada. O que acontece? Todas as ruas são limpas. Quando você vai em conjuntos populares, que os prefeitos querem fazer o recuo, quase para a norte-americana, a frente da casa vira um lixo, que ninguém cuida de jardim no Brasil, ninguém faz nada. Então, o sistema americano era bom, porque a turma cuida do jardim. Você chega no Brasil, sendo nos conjuntos habitacionais, são todos feios, cheios de lixo, porque ninguém cuida. Então, você precisa entender isso, como que o povo vive. E adaptar a casa como é o costume do povo. Regional. Em pavimentação, pior ainda. Toda a pavimentação nossa é num solo, quer saber? Nosso solo aqui é pouco permeável, que é um solo laterizado. Todo o solo do Brasil é um solo tropical.
E todo solo americano é um solo sapolítico, que é nos Estados Unidos. Isso é interessante, hein? O que é um solo sapolítico? Ele é permeável. E o laterítico ele é pouco permeável. Para Ou seja, ou drenante ou é pouco drenante. Né? Toda a norma de pavimentação do Brasil que veio dos Estados Unidos. Onde o solo não é o nosso. Não. Então a água que entra nos Estados Unidos, ela drena, porque todo pavimento americano é drenante, ela drena, e chega lá embaixo e vai embora. Aqui no Brasil, a água entrou, não tem saída. Desenvolve pressão dentro, estoura. Então todas as ruas do Brasil estouram, que nós adotamos uma tecnologia americana para um solo tropical. Aí houve estudos, o DER de São Paulo foi o primeiro órgão que fez sua pavimentação para solo tropical. Aí começou a dar certo. Eu vou dar um exemplo para vocês saberem o seguinte. São números que faz tempo, mas eu lembro. A Trabalhadores, a rodovia dos Trabalhadores, foi feito com tecnologia do DR-DERSA. Sim, nessa época você até trabalhava com esse solo. Sim, sim. Então nós fizemos um projeto lá dos Trabalhadores e ela custou, hoje não custaria mais aquilo, mas na época custou $2,5 milhões um quilômetro. $2,5 milhões um quilômetro. O quilômetro Trabalhadores. Em paralelo, e fizeram uma estrada igual, em 2 pistas também, tudo, que é a Fernão Dias. Sim. E custou $5 milhões um quilômetro. O dobro? O dobro. Porque a tecnologia era americana. Tá. O DENIT, o DNR antigamente, adotava a norma americana. E o DR de São Paulo adotou a norma brasileira. Dele, aliás. Sim. Então ficou metade. O que aconteceu? Isso é importante. A Fernão Dias teve que ser restaurada inteirinha. Depois de 10 anos, e a Trabalhadores até hoje está em ordem. Apesar de ter custado o dobro, teve que ser restaurado. Então você é jogar dinheiro público fora por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Domínio, gente. É isso que é importante de entender. Esse nosso trabalho aqui no Ideias e Negócios de hoje, nós estamos mostrando um profissional, e vocês têm que aprender que vocês não podem chutar, vocês não podem, sabe, ninguém pode ser cobaia. Você tem que pegar o profissional, porque afinal de contas, doutor Bonetti, quantos anos você tem de mercado? Mais ou menos uns 50 anos. 50 anos, gente, vocês acham que uma pessoa, um mestre, tá? Uma pessoa especial com todo esse domínio, ele vai estar falando besteira aqui dentro, gente? Ele traz para vocês uma bagagem de meio século, 50 anos de trabalho. Óbvio que eu tive que aproveitar isso, tudo que eu sei, eu tenho você como um mestre, tá? Como um mentor, tudo que eu domino, eu sou referência no mundo inteiro, porque o que está de solo cimento no Brasil, ou eu coloquei, ou foi usado as minhas técnicas, os meus trabalhos. Só que a maioria não sabe que atrás de mim eu tenho um mestre, e esse mestre está aqui na minha frente agora, Dr. José Roberto Bonetti. Então, 50 anos de experiência em cima de solo cimento. E não é tudo aquilo que você ouve falar que é verdade, tá? Um homem de estudo, um homem de conhecimento, a gente dominava muito a conversa em cima de muralhas da China, Via Ápia, né? Que a Via Ápia também é uma construção referencial para o solo cimento, não é isso, doutor? Vai ter 2.200 anos. Sim, se 2.200 anos ela durou... Então... Não, é usado até hoje. Sim, lógico, óbvio. Tá? Foi reconstruído, mas o sistema lá foi feito só local e só cimento. Então, gente, olha, dá uma olhadinha. Para o governo, para a prefeitura, para as construtoras, vale a pena pensar numa consultoria. O que é uma consultoria? É ensinar para você não errar. Fazer certo é uma sua obrigação. Agora, arriscar, o resultado pode ser desastroso. Ele pode custar. Acabou de falar agora, numa Fernão Dias, além de custar o dobro, tem menos da metade da sobrevivência. Então custou 4 vezes mais. Tecnicamente, não é isso? Mas vamos lá, então nesse caso aí nós estamos falando de uma coisa voltada a, basicamente, né, o tratamento do solo, né? Sim. Tá? É o primordial em tudo isso aí. Sim. Porque a questão de drenagem, essas coisas, né? Mas tem coisas mais complexas, né, em pavimentação. Embora pareça ser simples, o Brasil tem uma mania, que é comum, você deve ter escutado isso. E eu faço isso há 30 anos. Pode fazer errado 30 anos, né? É o que ele faz, há 30 anos que ele faz errado, destacado. Então, mas ele tem mais, a voz dele tem mais ouvido do que um técnico.
Isso o Brasil é isso. Sim. O Brasil é isso. Mas por que isso? Que os técnicos também não procuraram evoluir. Infelizmente não se participam de palestras, de congresso, não fazem consultorias dos profissionais tradicionais que podem ter. Você tem uma ideia de quantos por cento dos engenheiros sabem que a composição do solo é de óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de sílica? Aí é complicado, né? Não dá 0,001%. Nossa, é uma vergonha, né? Não sabe. Isso no Brasil ou no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, eu não sei, eu vou falar do Brasil, porque eu dei aula há muitos anos e é lamentável que você vê. Aliás, no Brasil tem uma mania que o cara, quando senta numa cadeira, você acha que ficou inteligente. Uma vez tinha uma. Não sei se eu estou brincando. Não, fica tranquilo. Tinha uma menina me aborrecendo. Olha, um mestre tem toda a liberdade de falar o que deve e o que acha. Tinha uma menina me aborrecendo no CDHU pelas terras que eu autorizava. Não, pode fazer a casa aí fazendo assim, assim. E a menina só criticando. Eu peguei uma menina chata. Aí eu cheguei para o presidente do CDHU na época e falei assim, mas chama essa menina que ela está aborrecendo. Ela está bloqueando tudo que é prefeito, os prefeitos precisam fazer casa. Ela está bloqueando todas as obras em Caraguatatuba. Fala para ela dar um pulo em Caraguatatuba. Tem mais de 20 mil casas feitas lá em Caraguatatuba. Vê se alguma afundou, se tem nada, ou se tem técnica lá. Por que ela está criticando tudo que é construção lá? Só a casa popular que não pode ser feita em Caraguá, a casa das boas pode? Não, eu peguei e falei. E essa menina, eu sou muito péssimo em nome. Em fisionomia eu sou espetacular. Quando eu teve para a reunião, eu olhei para a menina e falei, eu te conheço, né? Eu não sei teu nome, mas eu te conheço. Você não é aquela que tomou pau na minha cadeira e viu tua mãe, teu pai, teu noivo chorando que você ia casar? E eu peguei e falei assim, passar eu não passo. Você tem um mês para estudar. Se daqui a um mês você vier sabendo, eu te passo. E eu não devia ter te passado, que você não aprendeu até agora, eu falei para ela. Olha só. Foi o que aconteceu. Porque ela sentou numa cadeira e se achou inteligente. É lamentável, né, gente? Mas isso é normal. É o que você pergunta, dá para fazer lá? Não, vai no outro. Por quê? É o outro que tem a caneta na mão. Esse é o Brasil. Quem tem a caneta na mão é o outro. Não é quem sabe, quem poderia fazer. Bonetti, só de uma curiosidade. Você formou muitos engenheiros, muitos arquitetos. Muitos. Nós estamos falando de um professor universitário. Você tem mais ou menos, no chute, assim, um número de pessoas que você formou ou não? Eu dei aula de 74 até 95. 74 a 95, são 21 anos de trabalho. Dá para aposentar, hein? Se fosse político, eu já tinha aposentado antes. E eu dava aula por ano para 200 alunos na FAAP, por ano. No Mackenzie era 200, são 400. Eu dava no objetivo para mais uns 100 e poucos. Então, se multiplicar por 500 por mês? Aí você vê 500 por ano, né? Aí você multiplica por 20. Vamos fazer um número aí, né? Um pouquinho de engenheiro no Brasil, sabe quem que é o Dr. José Roberto? Mas então, eu só tinha uma coisa, eu era muito rígido como professor. E ainda é, né, mestre? Fala a verdade, né? Ainda. Não aceita nada errado, sabe? O homem é muito preciso, né? Não, eu queria que o cara soubesse. Tá certo, gente. Olha que coisa bonita. Queria que o cara soubesse. Eu falei pra mim, se você souber que eu te passo, senão não te passo. Ela deu sabendo. Aí eu brinquei, falei, não devia ter te passado. Você não aprendeu nada. Ó, gente, é assim, ó, a gente aqui dentro do programa As Ideias e Negócio, a gente gosta de trazer a vocês, o nosso público, a oportunidade de conhecer um pouco, tá? A oportunidade de conhecer pessoas ilustres como o Dr. José Roberto Bonetti. A palavra solo cimento modular, tá? Tijolo ecológico nasceu aqui no meu trabalho. Então, quando você vai falar de solo cimento, modularidade, ecologia, você fala em Saara, você fala em Francisco Carlos Aguilar. Quando você fala em inovação, é nós, Francisco Carlos Aguilar, que sou eu, junto com o Dr. José Roberto Bonetti, que me traz 50 anos de bagagem para acrescentar aos meus 45 anos e a gente com isso poder ofertar a você o que é de novidade, sabe? Não adianta nós fazer o que nós fazemos, o que é válido para 2000,
vamos dar um número, para 2000 não é válido para 2017. O que foi bom para mim na década de 70, hoje seria ter uma coisa ultrapassada, gente. E eu vejo que as pessoas hoje pegam uma matéria minha, sua, na década de 70, 80, 90, e vai lá e clona perfeitamente igualzinho, mas só que aqui já passou por um processo de aperfeiçoamento. É a história do ovo, que nós falamos no início, ovo que é aquele aditivo que ele produz. Hoje nós temos um produto chamado Teaflex, não é isso? Isso. O Teaflex, eu bato muito nessa bandeira. Fala o que é um Teaflex para o pessoal entender mais ou menos. Bem, antes eu queria só dar uma introdução que é importante. Tá bom. Mas o grande importância que tem na engenharia é a pessoa entender o que o povo precisa. Eu vou dar um exemplo rápido. Quando eu entrei na secretaria, todos os prefeitos tinham um problema sério, que era tapa-buraco. Todas as técnicas tapa-buraco, eles mandavam cortar o buraco retangular, arrancar tudo, jogar a massa, compactar, fazer tudo isso. Todos os prefeitos falavam, Bonete, se eu tiver que fazer isso, eu tapo 10% dos buracos que eu preciso tapar. Eu só posso pegar a massa e jogar lá. Mas vai sair. O que é que eu posso fazer? Então, o que nós fizemos na engenharia? Desenvolvemos uma massa, que agora todo mundo vende massa ensacada aí, o cara joga no buraco e fica. Isso que é engenharia. Sim. Por quê? O costume é O nosso famoso asfalto ecológico, né? Agora, se você for mexer em tráfego, que é os maiores erros que eu vejo gritante no Brasil e em São Paulo, você vai mexer em tráfego. Não, o motorista tem que aprender. Esquece, já nasceu morto. A hora que sair com a solução, nós temos que fazer uma coisa de pegar o motorista como ele é e fazer andar, aí ele acerta. Hoje eu falando com a pessoa, eu falo assim, o problema de trânsito em São Paulo tem uma solução, mas ninguém quer. Existe uma solução. Qual seria? Bem, se você pega o Saara aqui, se você tem aqui, você tem que pagar encargos, tal, um monte de coisa, imposto. Se vier uma lei, se você tiver os empregados trabalhando a 1,5 km daqui, por cada empregado que trabalha na Saara, a 1,5 km, você vai ter um decréscimo de imposto. Você vai começar a fazer todo mundo trabalhar perto de onde, morar perto de onde trabalha. E fazer, o que faz a Saara? A Saara pode começar a trabalhar às 6 horas da manhã, às 7 horas? Pode. Por quê? Porque não interfere. Vai vender roupa? Não, tem que começar às 9. Fazer escalas de entrar. Agora, querem isso? Não. Os fabricantes de moto não permitem. Porque se tirar no trânsito, eles não vão vender mais moto. Esse é o problema que nós temos que ver. A engenharia tem esses problemas. Você quer dizer que a indústria da moto, que fabrica moto, tem preferência para ter esse tipo de trânsito bagunçado? É lógico. Das motos andar no meio dos carros, morre tanta gente por dia, é uma judiação, mas para os fabricantes de moto é ótimo, você tem que andar no meio para andar mais rápido. Ele está matando gente, ele vai continuar matando. Sim. Agora, o interesse são outros. Existe técnica que você não consegue impor por interesses comerciais. Por exemplo, quando a gente fala de mudar a pavimentação das coisas, que nem as enchentes lá em São Paulo, isso é só financeiro o problema. Sim. Solução tem muitas, mas financeiramente não querem fazer direito. Mas você tem me feito uma outra pergunta, desculpa, o que era? Não. Na verdade, eu queria que você me falasse um pouco sobre o Teaflex, que é o nosso produto. Isso. Que você tem de entrada. Eu vejo que ele é remédio, vamos dizer assim, principalmente para solo, né? Sim, para uma série de coisas. Por exemplo, uma grande coisa que tem quando você vai assentar o bloco é uma massa de assentamento. Normalmente o sujeito pega o bloco quando ele não é vazado, tem aquele fundo, o cara pega um punhado de massa, joga em cima e passa uma linha, e o cara vem batendo com o tijolo fazendo a linha, ele acerta, aquela massa funciona. Vai dando pancada em cima até que ele pega um... Ele nivela. Além de demorar muito, a quantidade de massa que vai é um absurdo. Sim, né? A gente está por dentro do buraco, é dinheiro jogado fora, né? E peso na obra, né? E antigamente, isso é importante, as massas de assentamento eram melhores que as outras, de hoje. Porque a massa de antigamente era areia, normalmente areia média ou fina, areia, cimento e cal. Ok. Qual era o cal na história aí? O cal tira a rigidez do cimento. Sim, com Você certeza. põe cal, ele acaba com a resistência do cimento. Ok. Mas o cimento dava. Então,
A massa que a turma usava para sentar antigamente era assim. Aí começaram a tirar o cal, vieram com os produtos químicos para tirar o cal, uma série de coisas. O que acontece? Hoje em dia todas as casas trincam. Você pega a casa de 100 anos e não trinca. Por que tiraram? Porque a massa que assentava os blocos, ela era menos resistente que o bloco. Automaticamente havia uma flexibilidade, uma movimentação. Se tivesse que trincar alguma coisa, trincaria a massa, não o bloco. Hoje trinca o bloco, porque a massa é mais rígida. Sim, fizeram uma pedra, né? Então são coisas que você vai olhando e acontecem. O que é o Teaflex? O Teaflex ele é colocado porque ele aumenta em muito a adesividade. A massa gruda demais num bloco no outro, só que fica flexível. Ok, então ele tem assim a adesividade que ele gruda, mas ele tem flexibilidade. Ou seja, ele faz isso, né? Ele não trinca o bloco. Movimenta, tá certo. Então o Teaflex, uma grande vantagem dele é essa. Né? E onde mais eu posso usar, além da massa? O Teaflex você pode usar a massa de assentamento. Agora, só dando um parênteses, a massa de assentamento, o Teaflex é muito bom, porque você tem blocos bem feitos. Você vai pôr uma espessura fininha. Você vai pôr ali um pouco mais grosso com uma carga de caneta da Bic e está resolvido o assunto. Isso. Agora, para fazer isso, Filete. para fazer isso, você tem que ter um bloco perfeitamente normal. Mas aí, eu quero voltar com a genialidade do Francisco, que ele bolou como tirar o defeito do bloco. Que eu não pensei. Mas é coisa na prática, né? Sim, eles põem os ferrinhos e assentam o bloco. Depois que tem mais ou menos, ele puxa o ferrinho e está nivelado. O bloco está errado ou certo, ele acertou com pouca massa. É, mas aí o pessoal muitas vezes pode ficar bem confuso. Onde vai o raio do ferrinho? Gente, é simples, olha. Aí que teu curso é bom. Mas aí nós aqui, ó, fazemos todo um treinamento, todo um preparo para as pessoas que estão entrando no ramo. E a gente, quando fabrica um bloco de concreto, ou um brasileirinho, ou até mesmo um solo cimento, a gente sabe que a função principal da massa não é grudar a peça, e sim calçar a peça, tá? Então essa massa ela tem que ser feita de uma tal maneira aonde a gente vai estar trabalhando em cima de plasticidade, né? Ela não pode ser rígida, senão ela trinca o bloco, você falou. E nós fizemos o seguinte, a gente na perfeição que as nossas máquinas conseguem fazer, não só as nossas, alguns concorrentes também têm essa capacidade, não todos, mas a maioria tem, nós colocamos uma pequena vareta de ferro aqui em cima, jogamos uma massa, que depois nós vamos ensinar como fazer a massa eficiente, barata, que você mesmo fabrica, né? Não precisa de nada de especial, tá? E aí colocamos o outro bloco e quando ele descer, ele não vai parar na massa, ele vai parar no limitador, que é a barrinha de ferro que você colocou. Imagina aqui, uma varinha de ferro de 1/8 de polegada, vamos número simbólico, 3 milímetros, 3 milímetros e meio, vamos falar assim, 3,2. Quando ele descer e apoiar na barra de ferro, você aguarda alguns minutos, ele estabiliza e você puxa a barrinha, está tudo gabaritado. Isso é uma forma, gente, de não ficar no chutômetro, bate mais, bate menos, entorta, porque o cara vai bater e se ele não tiver um ponto de parada, de apoio, ele vai com certeza torcer e vai tirar a parede do plumo. Então vamos falar, hoje olhando aqui nessa parede, olha, o meu ponto de apoio, o meu limite é ela, tá aqui, ó, não passa, não adianta. Então o limite aqui é a barra de ferro que vai estar localizada aqui. Então você pega uma barra de 6 metros, corta em pedacinho de 20 centímetros, você tem 30 varetinhas de ferro. Usando 2 por bloco, por peça, seja brasileirinho ou solo cimento, você coloca 15 peças. E aí você puxa e coloca mais 15 na frente e vai embora. Então isso é um gabarito que eu não estou inventando, é um gabarito que a natureza nos oferece, só tem que saber usar. E isso saber usar é uma coisa, gente, que é feita porque a gente está na prática, nós não estamos na teoria. Primeiro que nós não copiamos nada de ninguém, tá? Segundo que a gente inventa e faz o teste e a gente é cobaia de nós mesmos. Eu mesmo, para te falar a verdade, eu construí milhares de casas, não é centenas, porque centenas é café pequeno. Vamos falar de Manaus, inicialmente 30 mil casas, tá? A Angola, na África, passou de 150 mil casas. Hoje nós estamos atuando muito na região de Moçambique. Hoje nós estamos na Europa, nós temos parceiro, que nem o São hoje, que ele está na Europa, ele está em Milão, na Itália, ele está na Suíça, tá? E nós estamos também em Portugal, tá? Inclusive com o pessoal da Universidade de Ninho, que está nos apoiando muito, tá? Então, gente, essa parceria nossa aqui,
não é para formar amadores, é para formar profissionais que sabem o que vão fazer da vida, senão ele reprova, tá? Então esse profissional, ele tem que dar vantagens para o morador da casa, porque construir casa cara, né, Bonetti? Todo mundo sabe. Isso é fácil. Agora, construir casas inteligentes, casas do futuro, casas que tem furos, onde passa hidráulica, elétrica, telefonia, casas onde a peça pode ser movimentada com muita facilidade, porque você tem que entender o seguinte, não adianta fazer uma rocha que pesa 500 quilos, porque o homem não levanta. Então hoje você tem que criar peças que a mão da gente comporta fazer todos os movimentos. E isso, gente, só é possível porque a gente tem a experiência, nós temos a prática de 45 anos, de 50 anos, de eu ter um mentor aqui, um professor, um grande amigo meu, e estamos nos disponibilizando para vocês que venha, tá? Nos procurem e vamos trabalhar em cima de tecnologia, de novidade. Não estamos aqui para inventar a roda que já foi inventada. Nós estamos fazendo a diferença na construção civil em todo o planeta Terra. Porque esse trabalho meu e do Dr. José Roberto Bonetti não está limitado ao Brasil. Nós estamos em mais de 100 países, tá? Hoje nós atuamos com as nossas ideias, com o nosso equipamento na Índia, na África, na China, no continente americano, tá? Eu diria para você que não temos barreira, tá? Nós hoje incentivamos sim a construção inteligente, mas com um aspecto muito bonito, ecologia acima de tudo. Olha, gente, depois de 50 anos, tá, de experiência, a gente sempre tem que aprender, tá? Tem que ouvir um pouco mais as pessoas, valorizar a voz da experiência e valorizar essa garotada nova também que está aí, porque eles trazem novidades pra gente, tá? Eu mesmo aprendo com o meu netinho ali, sim, tá? Sim. Meu netinho com 4, 5 anos de idade, ele está me ensinando alguma coisa todo dia, não é isso? Posso falar uma coisa? Estava eu e o Francisco, nós estávamos numa cidade chamada Pedra Bela. Sim, Pedra Bela aqui. E nós fomos fazer umas telhas de solo de cimento. Ah, lembro. E a telha punha na peça e grudava em cima, grudava embaixo e passava óleo, fazia o diabo. E tinha um bêbado ali do lado, e não dava certo. Aí o bêbado olhou pro Chico e falou, por que você não põe um plástico embaixo? Pôs um plástico e deu certo. Olha que legal, isso foi um fato verídico que nós presenciamos junto, tá? Eu não conseguia, na hora de estampar, é usado muita tonelagem de pressão, e aí a água fluía para cima, fluía para baixo e explodia a telha, tá? E aí nós tínhamos que impermeabilizar para não grudar. Então o bêbado pegou um saco de lixo, não é isso? Ele falou, se eu te der uma solução, você me dá um golinho de pinga, né? Lembra? Aí o que eu fiz? Como? Eu já estava perturbado, que eu não consertava aquela experiência prática, nem eu e nenhum baita do profissional. Então tenta, vai. Aí ele pegou um saco de lixo, rasgou no meio, colocou, jogou a terra, pôs outra camada em cima, desceu a peça, estampou, tirou a tortilha mais perfeita do mundo e deu uma aula, um bêbado, deu uma aula para 2 profissionais, tá? Então fica aí uma mensagem, gente. Unidos venceremos, tá? Conte sempre com o próximo e com certeza, se a gente tiver a humildade, o interesse de ajudar o próximo, com certeza a gente vai fazer do mundo inteiro um planeta melhor para se viver, tá? Fica aí um abraço para todos. Até uma vez. Quando o Colombo pôs o ovo de pé, que ninguém conseguia pôr, né? Sim. Todo mundo vai, também descobrir a América, Aí Colombo falou, bem, quem conseguir pôr o ovo de pé, é que descobriu. Todo mundo pôs o ovo e o ovo caía. Sim. O Colombo pegou o ovo, quebrou e pôs de pé. Ah, se é assim eu também faço. Mas não importa, foi ele que colocou, não foi? Foi. Então esse negócio do ferrinho, hoje eu descobri o ovo de Colombo, estou indo embora contente.